Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Hoje é o último dia do mês de janeiro e nós estamos aqui na frente do Ninho do Urubu para poder trazer para vocês as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Mas eu já peço logo você que deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais. Me viu compartilhando? Compartilha também, isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Além, é claro, de falar para os seus amigos e as suas amigas rubro-negras sobre a existência do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Assim eles dão um pulinho aqui, quem sabe gostam e permanecem com a nossa família. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Nação, hoje é o último dia da janela de transferências em várias das principais ligas europeias. A Liga Italiana, a Liga Alemã, a Liga Francesa e a Liga Portuguesa, além da Liga Espanhola, estão todas encerrando hoje a janela de transferências. E o Flamengo tem dois jogadores que eu já disse para vocês que estão em negociações com clubes de uma dessas ligas. Nós temos, por exemplo, o interesse do Newcastle no Matheus França. A última proposta do Newcastle no jogador foi de 20 milhões de euros. E o Flamengo não aceita negociar por menos de 25 milhões de euros. Portanto, se o Newcastle ainda quiser levar o Matheus França nessa janela lá para a Inglaterra, os caras vão ter que correr contra o tempo, literalmente, porque tem a diferença do fuso horário aí, que faz com que as coisas tenham que ser mais apressadas ainda. E ceder ao Flamengo o valor que o Flamengo quer pelo atleta. O outro jogador é o Wesley França, lateral direito de 19 anos, que o Barcelona quer. Só que o Barcelona quer de uma maneira que o Flamengo não pode abrir mão do jogador. Ou o Barcelona melhora a proposta, ou então neca de pitibiriba de fechamento com o jogador do Mengão Queridão. Vamos aguardar, porque hoje fecha a janela, mas é sempre bom destacar que a janela que está fechando é a janela deles comprando. Nós não. Nós ainda podemos comprar jogadores por um bom tempo. Nação, vocês assistiram o jogo da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, viu que o Flamengo não se apresentou do jeito que a gente esperava, a linha defensiva do Flamengo estava muito distante da linha de meio de campo, parece que os zagueiros estavam com medo de subir e compactar a equipe numa marcação sob pressão, e isso geralmente acontece quando o jogador não se sente bem fisicamente. Daí ele fica com medo de avançar, ele fica com medo de subir e não ter condições de voltar ou de acompanhar o atacante, caso o atacante o ultrapasse. E parece... Essa foi a impressão, pelo menos, que eu tive do Flamengo no jogo da Supercopa do Brasil. A defesa ficou muito espaçada para o meio de campo. E com isso o Palmeiras conseguiu encontrar nesse buraco suas principais ações ofensivas. Isso ficou claro. Que o Flamengo tem que ter melhoras, tá bem claro. Mas que o juizão pisou na bola com o Flamengo, pisou, né? E é por isso que o Flamengo mandou um ofício para a CBF pedindo um afastamento do Wilton Pereira Sampaio e de todos os que estavam envolvidos naquela arbitragem. Uma das justificativas que o Flamengo deu foi a não expulsão do Abel Ferreira no primeiro tempo, quando este atrapalhou uma cobrança de lateral do Arrascaeta. Uma outra justificativa é o quarto gol do Palmeiras. Aliás, vocês viram o áudio vazado da CBF do VAR? No VAR, os caras falam que o goleiro não foi atrapalhado porque ele desistiu da jogada, ele tirou a mão da bola, ele não quis ir na bola. Se ele não quis, ele não foi atrapalhado. Olha a interpretação do VAR da CBF para esse lance. Eu também achei muito esquisito o Santos ter tirado a mão, mas isso não pode justificar o fato dele ter sido ou não atrapalhado pelo jogador palmeirense. Ele foi atrapalhado e a arbitragem viajou, o VAR viajou, e nós não podemos ter hoje um futebol com tamanho investimento, como é o caso de clubes como o Flamengo, como o Corinthians, como o Atlético Mineiro, como o próprio Palmeiras, e uma arbitragem vergonhosa. Por isso, o Flamengo pede não só o afastamento de todo o quadro de arbitragem que passou naquele jogo, como também uma reciclagem dos mesmos para que eles voltem em condições de poderem atuar melhor. E eu acabei de falar para vocês aqui que a gente não pode ter um futebol
com investimento tão alto como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético fazem, com uma arbitragem tão deficitária. Mas olha só, pessoal, o investimento é alto pra chuchu mesmo. Espia só nessa nossa tabelinha de clubes mais valiosos do Brasil. Aqui a gente vai poder ver muito bem o tamanho do investimento que os clubes fazem, das receitas que os clubes têm e como tudo tem que funcionar melhor para a gente poder ter um futebol brasileiro melhor. Esses dados aqui foram levantados por uma empresa de consultoria financeira chamada Esportes Value. Há tempos eles fazem esse tipo de levantamento aqui para demonstrar quais são os clubes mais valiosos. Eles usam variações, por exemplo, como dinheiro em caixa, valores a receber, aplicações financeiras, entre outros diversos fatores para chegar nessas conclusões aqui. Então o Flamengo está na primeira colocação pelo segundo ano consecutivo como o clube mais valioso do Brasil. E o Flamengo teve um aumento, segundo essa consultoria, de 41% nos valores do ano passado para os valores desse ano, atingindo 3,7 bilhões de reais. Na segunda colocação, vem o Palmeiras, com 3,4 bilhões de reais. Na terceira colocação, o Atlético Mineiro, com 3,1 bilhão de reais. Na quarta colocação, o Corinthians, que o ano passado estava em terceiro, esse ano caiu para quarto com 2,9 bilhões de reais. O Internacional de Porto Alegre tem 2,3 bilhões de reais, o São Paulo 2,2 bilhões de reais, o Atlético do Paraná 2 bilhões, o Santos 1,4 bilhões, o Grêmio 1,4 também e o Fluminense lá embaixo com 1,3 bilhões de reais. Esses são os valores apurados pela Esportes Value para cada clube brasileiro. Bom, e eu falei do Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou a Supercopa do Brasil, mas os caras parece que não esquecem o Flamengo. O tempo todo, quando os jogadores têm a oportunidade de dar entrevista, ao invés de falar dos feitos deles, dos gols, do título merecido ganho no início do ano, eles vão falar do Gabigol, eles vão falar do Flamengo, eles não conseguem tirar o Flamengo da cabeça. O Flamengo e o Gabigol alugaram apartamentos na cabeça dos jogadores do Palmeiras e eles mais enaltecem o Flamengo do que o seu próprio título. Uma outra situação que eu vi nas redes sociais que fez alguns torcedores rubro-negros mandarem muitas mensagens indignadas para mim é com relação a Leila Pereira ter comprado um avião para a equipe palmeirense poder melhorar sua logística. Gente, o Flamengo não compra avião. Mas há mais de 3 anos, o Flamengo tem um acordo com algumas companhias aéreas onde há a disponibilização de aeronaves exclusivas para o Flamengo. Todo jogo que o Flamengo faz fora do Rio de Janeiro, o Flamengo freta um avião exclusivo apenas para jogadores, comissão técnica e dirigentes rubro-negros. O Flamengo não viaja mais no meio de passageiros. O Flamengo tem aeronaves especiais para cada viagem, para cada local. Só que o Flamengo não comprou aeronaves. O Flamengo, aluga, paga pelo aluguel das aeronaves, porque é assim que um clube faz quando faz com seus próprios recursos. A Leila comprou o avião para o Palmeiras. Isso é um exemplo clássico do mecenato. Na verdade, a presidente do Palmeiras, que tem muito dinheiro, comprou um avião para ela e colocou à disposição da equipe palmeirense. Ou seja, não se trata de um bem do Palmeiras, e sim da mandatária palmeirense. Quando ela sair, ela leva o Aero Leila junto com ela. Então não é vantagem nenhuma. Muitos torcedores rubro-negros dizem, poxa, mas o Flamengo fica apresentando valores altíssimos que recebe e o Palmeiras compra avião e o Flamengo não. Não foi o Palmeiras, foi a Leila. O Flamengo faz aquilo que é possível ser feito com responsabilidade financeira, sem mecenato. Eu gostaria muito que a lei do fair play financeiro fosse implementada no Brasil. Daí as máscaras cairiam. Daí a gente veria quem são verdadeiramente cada clube de futebol do Brasil. O Atlético Mineiro, por exemplo, ele está aqui na terceira colocação, avaliado em 3,1 bilhão de reais. Mas vocês já viram o tanto de despesas que o Atlético Mineiro tem, de dívidas, melhor dizendo, que o Atlético Mineiro tem? O Atlético Mineiro está desesperado para se tornar SAF
porque não consegue pagar suas dívidas e corre o risco de, mesmo se tornando SAF, o Atlético não conseguir equalizar as dívidas que tem. Está vendendo todos os imóveis conquistados ao longo de toda uma história centenária e ainda assim não consegue quitar todas as suas dívidas. O Atlético Mineiro hoje, se não se tornar SAF, pode quebrar pior do que o Cruzeiro quebrou. Por falar em SAF, no dia 13 de fevereiro, o Flamengo terá uma reunião com consultores especialistas em SAF, com os conselheiros do Conselho Deliberativo e do Conselho Administrativo do Flamengo. Eu falei isso no meu vídeo hoje pela manhã. Eu vi nos comentários, foram muitas pessoas dizendo que o Flamengo não tem que se transformar em SAF, que SAF é prejudicial ao futebol e, na verdade, não é assim. É que a gente está acostumado com o modelo de SAF que veio para resgatar os clubes que estão quebrados, os clubes que estão destruídos. A SAF vem, compra e recupera os clubes. No caso do Flamengo, não seria, por exemplo, como a SAF do Botafogo. Muitas pessoas escreveram nos comentários: Fabrício, olha lá o Botafogo. O John Textor vendeu o Jefinho, o melhor jogador da equipe, e não está nem aí. Mas ali é diferente. Ali o cara botou dinheiro e precisa tirar dinheiro. No caso do Flamengo, não, meus amigos. O Flamengo é um clube saneado financeiramente. Então, o que os caras vão fazer é vender, se fizerem, lá no futuro, com a aprovação do Conselho Deliberativo, do Conselho Administrativo, com tudo, todos os associados, é vender uma pequena parte do Flamengo por uma dinheirama danada para poder investir. Talvez no estádio, talvez numa melhoria no Ninho do Urubu, talvez em aquisição de jogadores, talvez... Enfim, o Flamengo, na hora, se fizer, vai definir como que vai investir. E seria por um período, por exemplo, se vende 25% por 15 anos. Aproveita o investimento e depois toma aquilo de volta. E o Flamengo nunca vai perder o controle majoritário da situação. Eu também confesso que eu não curto muito o modelo de SAF, não, mas o modelo que o Flamengo pretende implementar um dia, e isso ainda está numa fase bem embrionária, não é certo que vai ser feito, é um modelo sustentável e que só gera riquezas para o clube. Como vem sendo feito ao longo dos anos, está aqui a prova que o Flamengo é bem administrado financeiramente. Nós podemos discutir aí as falácias do Marcos Braz, né, que falou que ia trazer jogador de nível mundial e não trouxe. Podemos discutir aí as falácias de construção de estádio, nos momentos que aconteceu, mas que o clube é bem administrado financeiramente, isso a gente não tem dúvida. A prova está aí nos diversos relatórios de consultoria externos que aparecem quase todos os dias, comprovando que o Flamengo é uma equipe bem gerida financeiramente. Bom, agora mudando de pau para cavaco, eu queria falar sobre o Mundial de Clubes com vocês. O Mundial de Clubes começa amanhã, nação. Para o Flamengo começa um pouquinho mais tarde, mas começa amanhã o Mundial de Clubes da FIFA. Amanhã às 16 horas, o Al-Ahly vai enfrentar a equipe do Auckland City, abrindo a Copa do Mundo de Clubes de Futebol. Enquanto isso, o técnico Vitor Pereira vai estar preparando a equipe para poder jogar contra o Boa Vista às 21h10. O Flamengo vai levar uma equipe recheada de seus principais jogadores para poder treinar mais uma vez, ou seja, treinar pela última vez antes de ir para o Mundial de Clubes. Por que eu estou mostrando esse estádio aqui para vocês? Eu quero apresentar a vocês o Rabat Stadium, estádio para 65 mil pessoas, que fica localizado na cidade de Rabat, onde o Flamengo realizará os seus treinos. O Flamengo chega em Rabat no dia 3 de fevereiro. O Flamengo viaja à noite aqui do Brasil e chega lá no dia 3 de fevereiro. Talvez não dê para treinar no dia 3 de fevereiro aqui nesse estádio, mas no dia 4, no dia 5 e no dia 6, os treinos serão nesse estádio aqui, que tem um gramado de grama natural, muito bem cuidado, foi inaugurado em 1983, foi palco de jogos do último Mundial de Clubes lá no Marrocos, há alguns anos atrás, e vai servir como casa do Flamengo até o derradeiro dia 7 de fevereiro, quando nós enfrentaremos Al Hilal ou o Wydad Casablanca, nação.
eu tenho percebido aí que a imprensa esportiva acabou mudando de opinião, né? Vou ficar aqui do ladinho para vocês poderem continuar vendo imagens do estádio. Antes do jogo contra o Palmeiras, o que a imprensa falava era que o Flamengo ia fazer jogo duro com o Real Madrid com grandes chances de derrotar o clube espanhol. Agora, depois da derrota para o Palmeiras, a imprensa já mudou tudo. O Flamengo pode ser que não passe nem da semifinal. O Flamengo corre risco de tomar um sapeca na semifinal e nem chegar na final do Mundial de Clubes. Eu acho que nem muito lá, nem muito cá. Eu acho que o Flamengo tem que se preparar bem, tem que corrigir os problemas que foram apresentados no jogo contra o Palmeiras. Há pouco tempo de treinamento, mas são jogadores muito experientes, são jogadores muito rodados. Dá para conversar, dá para mostrar no quadro, dá para mostrar em vídeo os erros que eles cometeram e cobrar que eles não cometam esses erros mais. Nem no Mundial de Clubes, nem no restante da temporada. Eu tenho uma expectativa muito grande pelo Flamengo nesse Mundial de Clubes e acho sim que nós vamos chegar na final e que nós temos chance sim de vencer o Real Madrid, até porque a motivação do Mundial de Clubes é diferente da motivação da Supercopa do Brasil. Eu vi e falei para vocês vários jogadores do Flamengo falando sobre a Supercopa como sendo um teste, como sendo um jogo treino para o Mundial de Clubes. E no Mundial de Clubes é o pega para capar de verdade. É ali que a onça bebe água e é ali que os jogadores têm que mostrar o valor deles. Então, senhoras e senhores, eu peço para que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês acreditam ainda que o Mengão queridão pode ser campeão mundial ou se vocês acham que não tem jeito, que o Flamengo não vai passar nem da semifinal. Seja sincero, coloca aqui, porque eu vi muito torcedor rubro-negro desanimado depois do jogo contra o Palmeiras. Eu não estou, confesso. A gente toma aquele baquezinho de vez em quando, né? A gente queria ser campeão logo no primeiro título disputado, mas daí dizer que não há mais chances, que a gente não vai conseguir mais, eu acho um bocadito de exagero. Vocês não acham, não? Eu acho que o Flamengo tem muitas chances de ser campeão mundial. Basta jogar do jeito que a gente sabe que esses jogadores podem jogar. Agora coloca aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso. Nação, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês neste momento. Eu peço mais uma vez que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Viu eu compartilhando? Compartilha também Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, sai compartilhando para todo mundo que vocês nos ajudam bastante, tá? Não esquece também de falar para os seus amigos e para suas amigas da existência dos dois canais, para eles virem assistirem alguns vídeos, quem sabe gostarem, então se inscreverem, se tornando membros da nossa família. Tamo juntos, nação. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, mengo, mengo.